Mas a gente abre essa sexta-feira falando exatamente de uma paixão feminina, né? Hoje à noite vai ter muita mulher de salto, amanhã, final de semana. E como é a sua rotina? Você usa salto todos os dias? A gente convidou o ortopedista, Dr. Clóvis Castanho Silveira Júnior. Bem-vindo. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Prazer. Para contar um pouquinho essa história do salto, se pode ou não pode. Chamamos também 3 lindas modelos que já estão prontas e preparadas com modelos também de sapatos, alguns mais altos, alguns com saltos mais finos, eu diria, e outros mais tranquilos. A gente vai entender a diferença de cada um deles. Com a gente hoje a Ellen, a Bruna e a Michele Perrone. Bem-vindas. Já vamos bater papo com vocês. Doutor, pra gente abrir aí essa história do salto, primeira pergunta que eu tenho pra te fazer é a seguinte. Sim. Não dá pra você virar pra uma mulher e dizer, olha, você não pode usar salto. Tanto que a brincadeira da pauta é pode ou não pode, mas é muito difícil dizer pra uma mulher que ela não pode usar salto. É difícil porque isso é cultural e as mulheres adoram usar salto. A maioria das mulheres gostam. O problema é que nós ortopedistas, nós sofremos um pouco com isso. A gente fica um pouco muito preocupado. Pode usar salto, mas assim, tem que usar um pouco com moderação. Só que essa moderação também está relacionada ao modelo do sapato que a gente vai escolher. Sim. Então existem saltos que são melhores e outros piores. Até pra gente entender. Sim, existem. A gente tem aqui daqui a pouquinho uma participação do público, já vou colocar para vocês, mas vamos só assim, destacar quais são os principais problemas que as mulheres em casa podem até se identificar, que podem estar sentindo e que pode ser por causa do salto. Sim. Primeiro tem a gente fala a parte objetiva do salto, que é que você pode cair usando o salto. Verdade. Então, um salto muito alto, muito risco de cair. Então, é muito comum, assim, tem até trabalho que fala que nos Estados Unidos são 10 mil mulheres por ano caem e são atendidas em pronto-socorro devido à queda de salto alto. Por isso que grávidas têm a recomendação de não usar salto devido à queda. Agora sim, a gente começa de baixo para cima. Tá. No pé, quanto mais alto o salto, maior pressão na ponta dos dedos. Então, um salto mais baixo, menos pressão. Um salto intermediário, uma pressão também intermediária. Tá. E se você fica um salto muito alto, por exemplo, mais de 7, 8 centímetros, você fica quase com a pressão inteira, duplica a pressão na ponta do pé. Então, pode dar alteração na ponta do pé. Calo, dor na ponta do pé, piora a joanete. Também. Piora a joanete. E muita dor. E dor. Subindo para o tornozelo, muda a mecânica do tornozelo. Então pode dar dor no tornozelo se você usar um salto muito alto. Tá. E muito tempo usando salto. Subindo para o joelho. Nossa. Você sobrecarrega o joelho um pouco. Então assim, quem usa muito salto, você pode sobrecarregar um pouco a parte mais interna do joelho. Pode dar um pouquinho... Não é tão comprovado, mas existe um risco, a gente fala que pode aumentar a artrose do joelho. E finalmente a coluna. Nossa. Então você joga muito o seu peso, você joga para frente o peso e aí você tem que compensar. Então o que acaba cansando? Muito a musculatura lombar e fica fraca a musculatura abdominal. Então os saltos muito altos têm várias alterações. É uma coisa Todas essas de uma vez só. De uma vez só. Então assim, por isso que nós falamos, olha, é importante usar pouco salto. Você quer usar no final de semana? Utilize, mas assim, usar a semana inteira salto não é bom para o organismo. Isso é não fato. Isso é fato. Não é mito. Isso é pesquisa. É a parte da biomecânica do organismo. Mesmo que os sapatos venham com tecnologias e com estruturas diferentes, que é o que a gente vai mostrar com alguns modelos aqui. Sim. Vamos então ouvir. As meninas já estão usando uns lindos. Parabéns, arrasaram também, né? Essa parte aí, moda, tendência também é ótima. Olha, a gente vai ouvir um pouquinho algumas outras meninas, o que elas contaram. E daqui a pouquinho a gente volta, tem um vídeo também bem legal para passar para vocês e mostrar a estrutura desse sapato. Será que a gente está usando direitinho? Olha lá. A pergunta que me foi feita é se eu uso salto todos os dias. Sim, eu uso salto todos os dias há mais de 25 anos, porque eu sou secretária, então eu tenho que trabalhar formal. Hoje é sexta-feira, eu tô de jeans, mas com salto. Isso me deixa cansada, bastante cansada no final do dia, me dá dor nos pés, me dá dor nas costas, mas eu não consigo largar, porque eu já estou bastante acostumada.
Aí, gostei de... Não, quando eu tava perguntando se eu uso todos os dias. Aí eu já fiz assim pra ele, sim. Que, gente, eu não conheço nenhuma mulher que não coloque nem um pouquinho do dia o salto todos os dias. Só que elas têm uma coisa importante. A parte profissional caminha junto com essa história também. Eu não poderia entrar no ar de rasteirinha. Não. Não, faz o menor sentido, até porque eu sou bem pequena. Então, não ficaria bem nem na câmera. Agora, no caso de uma secretária, das mulheres que trabalham no escritório, que tem essa rotina longa e precisam do sapato, você recomendaria algum que está aqui na mesa? Olha bem. Saltos mais baixos. Então, por exemplo, esse salto aqui, esse é intermediário, esse poderia ser utilizado também. Tá. Isso é uma alternativa pensando mais na parte da altura do salto. Certo. Outra coisa, uma coisa legal, deixa eu ver. Saltos, se você tiver, por exemplo... Plataforma. Plataforma, então, ele é uma coisa que você poderia utilizar, você tem um risco de cair com a plataforma, porque ele é um salto mais alto, mas ele engana nisso. A plataforma, o que a gente tem que pensar é essa distância, por exemplo, a distância daqui, isso também é como se fosse um salto, mas para a parte anterior do pé. Então, é como se a gente conseguisse subtrair essa parte dessa. Então ele fica sendo um salto menor. Não fica forçando tanto a parte da frente. Não fica forçando tanto a parte da frente Vou mostrar e tanto o meu, a coluna. então, que hoje eu estou exatamente com esse. Vê se você aprova, então, ó. Que por sinal é lindíssimo, mas ó... Esse aqui, eu acho que inclusive, que preto, aberto, agora verão e tal. Esse aqui, então, corresponde mais ou menos. Esse corresponde porque ele é alto na frente também. Então, você consegue subtrair esse pedaço que é alto na frente da parte de trás. Só então, que acaba andar sendo um salto menor. Não dá. Não dá, porque assim você tem um risco de queda. Eu caí várias vezes. Eu não saio sem meu marido, por exemplo, para poder me segurar nele. Uma coisa legal que a gente fala, que é muito comum, e está se tornando comum no Brasil, é se você vai ao trabalho, leva um tênis na bolsa, vai com uma rasteirinha, tenta ir ao trabalho. A gente até prefere tênis, porque ele é mais confortável. Então você vai com o tênis, tira o tênis, põe o sapato, na hora de ir embora, mesma coisa. Guarda o sapato na sacola e aí coloca o tênis de novo. Essa é a alternativa. Isso é uma alternativa. Vamos aproveitar que as meninas estão aqui, vamos dar uma analisada e uma avaliada. Até porque eu vou começar falando da rasteirinha, não vou da sapatilha, não vou falar do salto, não. É mito ou é verdade que também sapatilhas que são muito grudadas no chão, quase sem salto, como é o caso dessa que ela está usando, também não faz bem para nossa estrutura? A sapatilha não faz bem porque, assim, é a mesma coisa que você ficar andando descalço o dia inteiro, só que você tem um aperto anterior na região do pé e também pega um pouco atrás. Então, por exemplo, dependendo da sapatilha faz até bolha, né? Faz até bolha. Então, a sapatilha, ela é ruim nesse quesito. Ela não é ruim na altura de ficar tanto elevado e jogar o corpo para frente e forçar joelho, tornozelo, ela não força. Agora, é comum hoje em dia, nós temos um alongamento um pouquinho ruim da panturrilha. Então, a sapatilha, para quem tem um alongamento um pouco ruim, acaba doendo um pouco a panturrilha. Então, por isso que ela é ruim. A gente fala, pode usar um salto 1 centímetro, 2, um salto mais baixo. A gente não tem exemplo aqui de espadrilhas. A mais parecida e que chega mais perto... Desculpa, você é a Michele. Então, a que chega mais perto é esse sapatinho da Michele, que agora tem essas espadrilhas que eu, por sinal, as alpargatas, né? Que eu acho muito legais, eu acho a cara do verão. A dela ainda tem um saltinho. É legal? O dela é legal porque é um salto baixo. Então, ela tem a altura também, a compensação anterior, que deve ter 1 centímetro, e o salto atrás de uns 3 centímetros. Acaba tendo uma diferença pequena. Então, é um sapato adequado. Eu quero usar um saltinho? É um sapato adequado, baixo risco, não vai forçar tanto a coluna, não força tanto o joelho e nem o pé e o tornozelo. Então, esse aí pro verão, meninas, invistam, porque além de tudo é confortável e fica uma graça. Acertou a Michele. Antes de ouvirmos mais uma pessoa da rua... Vem cá, doutor, deixa eu chegar pertinho. Você é a? Ellen. Gente, você tá com um belo salto também, mas né, ficamos desproporcionais, não tem problema. Eu vou pedir para você ficar de lado, de perfil, e eu queria que você mostrasse, doutor, todas essas compensações e como o corpo fica torto quando uma mulher usa um sapato desse. O salto dela é bem alto. Então assim, eu vou agachar aqui. Começando pelo tornozelo, por exemplo, ela acaba fazendo muita pressão nessa parte, tá? Flexiona muito o pé. Dá pra ver até que tá vermelhinho, né? O pé fica muito flexionado, faz pressão anterior e faz muita força no tornozelo. Para compensar, o joelho dela aumenta a pressão no joelho. E a coluna fica muito... aumenta a lordose lombar. Senão não se equilibra. Não, então assim, se nós observarmos, ela fica muito lordótica, uma postura lordótica. Com o bumbum mais empinado. Sim, com o bumbum mais empinado. Só que o que acontece? É que ela é magra, ela engana um pouco, porque estica muito a parte abdominal.
Entendi. Então, isso deixa até o músculo um pouquinho mais fraco. Se você usar sempre um sapato muito alto, a musculatura abdominal fica um pouco mais fraca. Puxa. Isso dá um pouco de dor lombar. Tem uma coisa também que quem usa muito salto fica com a panturrilha um pouco cansada ao final do dia. Porque o retorno dos vasos são piores. Então, salto muito alto, não aconselhamos. Esse aí é aquele assim, pelo amor de Deus, o ortopedista não pode nem olhar esse. Se ele passa no shopping na frente da vitrine, e vê na vitrine, quer falar quem é, quem pensou nesse salto, né? E a gente adora, né? Porque é bonito pra caramba. Esse, então, até agora é o pior. Esse é o pior. Então, esse é o pior. É o pior, é o pior. Mas tá linda, viu? Deixa eu voltar pra cá, que agora a gente vai ouvir um outro caso. Mais uma pessoa que participou junto com a gente, né? Contando aí a sua experiência. Vamos ouvir o que ela disse. Pode rodar. Bom, eu usava muito salto e depois que um longo tempo de uso, eu fiquei com joanete e muito calo também nos pés. E aí eu passei a usar muito sapatilha. Com a sapatilha melhorou bastante. Joanete, doutor. Então, a joanete, o salto, ele muda muito a mecânica do pé. O que acontece? Os dedos ficam curvados para fora, para o lado de fora do pé. Força mais a joanete. Então não é só o de apertar o dedo do pé, o salto. É porque a mecânica faz jogar o dedo para fora. Tá. Isso dá mais dor. Ele muda muito a mecânica. Ó, essa foto então, é interessante. Isso aqui é legal de mostrar. Porque ele mostra, por exemplo, isso aqui a gente tem que é o arco plantar, tá? Isso aqui é a parte do calcanhar, aqui é subindo a tíbia e a fíbula, tá? Isso aqui mostra a pressão que aumenta bastante. Tá. Então tem estudos de pressão, você olha a pressão absurda nesse osso aqui, que é o osso, que é o dedão, que é o dedo do pé, que é o hálux, é onde aumenta a joanete. Tá. Vai aumentar a dor aqui. Aumenta a força, muito carga nesses dedos aqui, que são os metatarsos. Piora a dor também. Então tem mais carga, você fica com dor no pé. E muda a mecânica do tornozelo. Que aí é o que me assusta mais ainda. Então, assim, é muito comum o entorse de tornozelo com salto. Porque é muito fácil, o pé ele já fica numa posição para fazer uma flexão lateral. Então, tem um risco de torcer. É maior mesmo. Por isso a gente fala, olha, é importante. E aqui o baixinho, por exemplo, ele não muda tanto a mecânica. Então, vamos falar que assim, existe até um cálculo. A cada 3 centímetros, aumenta 25% da carga aqui. Tá. Então, se você vê um salto, por exemplo, 7,5, 8, ele já aumentou 75% da carga aqui. Por exemplo, esse nosso aí, ó, deve ter o quê? Uns 12? Por aí, não é? 11, 12. Esse daí também é pequenininho, ó. E já aumenta, hein? Olha como a gente não tem noção quando vai comprar o sapato. Uma coisa que fica mais segura, até que é legal, é assim, mostrando aqui, o salto que ele é mais agulha, ele é menos seguro, por exemplo, do que um salto aqui que ele é maior, o carretel aqui, né, que chama. Isso aqui, ele é mais estável porque a sua superfície de contato aqui é muito maior. Então você tem menos chance de cair. Então, entre este gigante e este gigante... É melhor usar esse aqui, por exemplo. Se eles estiverem à mesma altura, E a gente sabe que o Scarpin voltou com tudo e fica bonito também, né, meninas? Pois é. E além de tudo, o Scarpin dá assim, como essa ponta aqui, né? Ele espreme os dedinhos lá na frente. Tem mulher que não consegue usar, mas que fica tão bonito que aguenta a noite inteira. Chega em casa, nossa, cheia de bolha. As mulheres, elas ficam bravas com os ortopedistas, porque a gente fala, olha, quem tem joanete, usa uma câmara anterior mais larga, essa parte da frente, que é um sapato mais, um mata-borrão. Elas não gostam de usar esse sapato quadrado e uma câmara mais larga. Então, assim, use com moderação. Daqui a pouco você vai me dar dicas, então, para quem tem realmente a joanete. A gente vai falar, claro, de tratamento depois que a pessoa já usou anos e chega em casa com muita dor. Sim. E eu vou colocar um assunto já para você, que eu inclusive posso colocar até como testemunho. Eu tô com uma das minhas panturrilhas, eu costumo, né, exemplificar, sabe quando rasga? E eu acho que não foi do treino, eu acho que foi de um salto que eu usei, porque foi um dia seguinte, eu não tinha treinado. Sim. Entendeu? Então daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto quando já fica uma dor, né? E que você sente que o músculo tá todo contraído, sabe, nó que dá aqui? Pode dar na panturrilha, Pode dar na panturrilha. E é uma dor absurda. Inclusive, eu estou com essa dor, mas estou bem. Porque a gente toma, claro, né, se previne, para poder, inclusive, fazer o programa de salto. E a gente tem uma perguntinha do público para fazer agora. Vamos ver? Olha lá. Eu costumo usar saltos mais baixos e mais grossos. Será que isso prejudica menos minha coluna? Prejudica. Seria esse um exemplo, então, que a gente falou no início. Prejudica menos. Então, ela está fazendo algo certo. Ela está fazendo o correto. Um salto mais baixo, porque você joga menos o corpo para frente. A gente fala que é uma compensação, né? Ele muda
termo técnico, ele joga muito a gravidade do corpo para frente, e aí você força muito e joga o corpo para trás. O salto mais baixo faz isso menos. Porque a gente tem que se equilibrar menos. Para conseguir andar com ele. Então vai dar menos dor. É o mais adequado mesmo. Ah lá, que bonitinho. E é bacana também. Sim. Ele fica bonito, não é só para as mulheres muito altas, eu acho que até para as pequenininhas, dependendo do estilo de calça que colocar, fica bonito. Doutor, vamos entrar então naquela parte que eu comentei há pouco, falando um pouco de atividade física. Sim. A gente sabe que as pessoas, quando praticam atividade física, usam o tênis correto ou não, mas fazem atividade física de tênis. E às vezes, por não estar com preparo ou naquele momento fez algo com intensidade maior Sim. e tal, podem romper e podem ter algum problema na musculatura. Sim. O salto, ele vem aí também para trazer um problema na musculatura ou só na estrutura, como você mostrou? Não, ele traz um problema muscular também. Também. Então quem usa muito é pior. O que acontece? Até tinha Tem essa uma imagem, foto? não tinha aquela imagem posterior eu ia mostrar, mas assim, na parte de Coloca trás, de novo. eu vou até colocar a imagem dos saltos, A imagem dos... do Aqui raio-x. tava, aí. Essa região posterior, por exemplo, pode aumentar a sobrecarga aqui nesse tendão, porque tem o tendão que a gente fala que é a panturrilha, Sim. é o tendão calcâneo, e aí que é o aquileu, né? Tá. Ele chega aqui, aumenta a chance de tendinite, ele fica um tendão mais encurtado, então aumenta a chance de lesão muscular no tendão. Também. Aumenta. Então, além Também de aumenta. tudo, lesão. Então, o que eu estava pensando Aumenta. corresponde. Aumenta Lesão a lesão muscular muscular. também pode acontecer. Também Aí pode você fala assim, acontecer. mas eu nem treinei muito, minha panturrilha está doendo horrores. É do salto, não é do treino, além Sim, de tudo. Sim, Pode ser. pode ser. E o esporão? Então- Quem tem aquela, né, a Sim. chance de desenvolver o esporão? Porque ele é aqui, né? Então, o esporão que a gente fala, ele tem dois nomes, né? A gente fala hoje em dia. Essa parte de baixo do pé tem uma pontinha óssea que fala que é o esporão do calcâneo. Tá, Nós falamos hoje em dia que é a faceite plantar. tá. Porque a hora que nós vemos, tem uma fáscia, que é um tecido, que ele deixa o pé curvado. Então, essa curvatura é sustentada, que a gente vê aqui, ó, ela é sustentada por esse tecido, ele começa aqui. Tá. Então, o uso do salto sobrecarrega também essa fáscia. Aumenta a chance da faceite, que eu uso outro nome, que é o esporão. Então, você tem chance maior de ter dor. E eu já tive dor nessa região, acho que também por causa do sal, já agora emendando tudo que você está falando, já vi tudo. É horrível, você não consegue pôr o pé no chão. Quem já teve esporão, que já teve que fazer até cirurgia e tal, é um negócio que é muita dor. Agora, se a gente usar uma palmilha com esse salto, pode ajudar, aquelas bem fofinhas, tem palmilhas em gel já à venda, Então, né? a palmilha ela não vai ajudar nisso, ela vai deixar mais confortável, por exemplo, essa região embaixo do pé. Tá. Existem até algumas alterações. Tem gente que tem um pé virado um pouquinho mais para fora e gente um pé mais para dentro. Aham. Então tem muito a ver com a pisada, né, com a marcha. Então algumas pessoas até têm uma coisa nova, que é comprar um tênis para atividade física. Então tem aquele tênis que é o pé o neutro, Aham. o pé supinado e o pé pronado. Isso, Tá. se vocês, quem vai na loja, você olha, eu tenho uma pisada diferente. Tem muitas lojas hoje em dia que você coloca o pé e eles avaliam Tá. que tênis você utilizar. Isso é bom porque você sobrecarrega menos essa região posterior, utilizando um tênis mais correto. Agora, com sapato de salto não dá? Sapato não dá. Só dá para fazer coisas discretas. Então, assim, colocar um apoio, por exemplo, aqui na região atrás, para machucar menos o calcanhar. Tem Colocar gente que, palmilha sim, pra ficar mais confortável. Às vezes você tem muita dor que aumenta um pouquinho a carga, colocar uma palmilha pequena de silicone, mas isso é tapear um pouco. Tá. Então, você pode colocar, vai diminuir um pouco a carga, diminui um pouco, distribui a pressão um pouco, então diminui a dor aqui, mas pode ficar muito apertado na frente do sapato. Então Também. tem riscos e benefícios. No final, No a gente final- quer ficar bonita, aguenta até a dor. Sim. Não é verdade, meninas? Pior é que é. Vamos ouvir mais um caso. Olha, esse caso é interessante. Será que tá certo? Vamos ver. De manhã eu tenho muito costume de ir pro ponto de chinelo e depois eu coloco o meu salto, vou trabalhar de salto, fico umas 6 horas de salto e depois quando eu vou embora eu coloco chinelo, porque eu acredito que isso não vai prejudicar muito a minha coluna, então isso me faz bem. E aí? Ela faz correto. O que a gente fala é tentar usar até 4 horas o salto. Então, assim, tá no trabalho, está no intervalo, coloca, não o chinelo. Isso mas que eu ia coloca falar, o tênis. o chinelo. O chinelo, você tem até o risco de se machucar indo O chinelo com é péssimo também. O chinelo, porque assim, o chinelo ele é aberto, ele escorrega. O chinelo é para ser usado mais em casa, na praia. Tá. Tenta aí usar um tênis, é melhor, mais seguro. Uma sapatilha, se você for andar pouco. Se for andar muito, melhor um tênis. Perfeito. Tá? Distância curta dá para usar uma sapatilha e daí colocar um sapato mais alto. Mas longas distâncias, melhor colocar um tênis. É mais seguro, mais confortável
e você vai ter menos dor. E é confortável menos mesmo. Tênis é muito gostoso, né? Quando tá de tênis. Quando eu venho trabalhar, eu venho muito de roupa de ginástica que eu treino depois e venho de ter. Ai, é uma maravilha, é uma liberdade, assim, né? Porque, só que claro que o salto deixa a mulher mais elegante. O salto alto é até uma convenção social, então as mulheres gostam de usar. Mas assim, em casa, final de semana, de dia, tenta usar um tênis, é uma coisa mais confortável. Tá. Agora, vai sair, quer colocar o salto? À noite? Pode colocar, Vai mas cuide do seu pé. Porque depois, gente, as dores, brincadeira não. Agora é o seguinte, a gente vai passar alguns modelos de salto, eu vou pedir para você dar notas para esse salto, certo? Tá. Então vamos estabelecer assim, de 0 a 10, Tá. o 10 vai ser aquele que é o melhor pra gente, Tá bom? né? E conforme vai ficando pior pra gente, Tá. você vai, né, no início. Vamos lá. Temos aqui todos eles. Vamos colocar o pessoal de casa na tela cheia pra vocês. Anabela. Uma nota para a Anabela. Ele vai olhando todos, só podendo revisar. É, muito bom. Falando assim, comparando os saltos, eu vou dar uma nota entre os saltos. Então, Tá bom. Eu não vou dar 0 pra ninguém, mas... Tá bom. Não, esse agulhão aqui é 0, né não? É. Assim, falando aqui assim, dos saltos, o melhor seria utilizar o mais seguro, uma Anabela. Certo. Então seria 10. Então seria o 10, o Anabela. Este salto cone aqui seria, porque ele tem uma superfície menor, vou dar 8 pra ele, Tá bom. tá bom? O agulha ficou com 0, O 0. tá? Esse aqui também, a plataforma eu vou dar uma nota um pouco maior, vou dar 5 pra ele, vou dar um pouco maior, 7 pra plataforma, porque a distância daqui dá pra subtrair daqui, então fica um saltinho menor. Fica Tá quase bom. uma Anabela, se você olhar. O robusto, ele é aquele que você falou que ele é mais grosso. Como ele é um salto ainda alto, eu vou dar 5 pro robusto. Tá bom. E esses aqui, ó, o geométrico, dá pra Nossa. ganhar 5 também, porque ele tem uma superfície maior. Tá. O carretel, que ele é um pouco mais baixo, vai ficar com 7 também, que nem Legal. o robusto. E o vírgula, que tem uma superfície um pouco menor, ele é mais alto, ganha um 3. Ganham 3. Então tá aí. Agora, se perguntar para as meninas, qual que vocês mais gostam? Aí é claro que a gente vai para aqueles mais altos e tal, que deixam a mulher mais elegante. Mas com cautela dá tudo certo. Sim. Pra gente encerrar, doutor, Sim. se as meninas se identificarem e perceberam que estão com dores, as dores estão contínuas, quando não usa o salto, melhora, aí coloca o salto, piora, e isso faz, claro, a gente se ligar que é o salto. Sim. O que fazer? Tem dica para amenizar a dor em casa, quando chega no Sim, trabalho? uma alternativa é assim, primeiro quem faz, fazer atividade física. Aham. Então, 2, 3 vezes por semana fazer atividade já ajuda. Associado a isso, alongamento. Então é bom, você pode fazer um alongamento, mesmo deitado na cama, alonga, segura 30, 40 segundos, alonga a panturrilha, Tá. alonga a direita e alonga a esquerda. Isso é importante. Tem um bom alongamento lombar também. Então quem se alonga também é uma coisa boa e vai ter menos dor. Então Certo. em casa, quem não faz atividade, o que é, pra gente ortopedista, nós prezamos por isso, o ideal é fazer atividade. Mas se você não fizer, um bom alongamento. Alongue sempre a panturrilha. E aqueles sprays anti-inflamatórios, né? Aqueles negócios que a gente cola, sabe? Eu não posso falar o nome comercial, mas esses. Pode, até para amenizar, de repente, um que o próprio médico já tenha dito. Não, Sim. dito, sentiu a dor, você pode passar, autorizado pelo médico. Você está mascarando. Tá mascarando. Então, não é adequado utilizar. Né? Adivinha Isso é como só eu vim por- trabalhar hoje, doutor? A gente tá dando uma mascarada. Mas até que engraçado, né? Esse salto não é tão inclinado, agora eu não tô sentindo dor. Mas, por exemplo, pra gente fechar, tentar tirar esses nozinhos pode comprometer? Porque minha personal até me ensinou um movimento Sim. e tal, pra tentar tirar quando dá dor, porque é interessante isso. Assim como a gente sente o nozinho nas costas, eu tentei ter essa referência quando eu fui procurar o nozinho na minha panturrilha. E dá pra sentir. Você Sim. sente, né, que tem ali um negócio São amarrado. pontinhos de contratura. Eles ficam. Isso, de Não contratura. tem problema soltar. Tentar Isso faz tirar. bem, você vai se sentir Tá. melhor. Mas não quer dizer que a sua panturrilha está apta a ficar utilizando o salto sempre. Então você pode Entendi. ficar se machucando. E daí, tipo assim, quando acabar o programa, tira o salto. Amanhã não usa o salto, domingo também não. Pra segunda-feira tá menos tudo isso. bem pra botar no programa de novo. É mais ou menos isso. Só posso agradecer, queridíssimo Dr. Clóvis Castanho Silveira Júnior, ortopedista. Hoje deu uma aula. Realmente, o salto muda a estrutura do corpo todo. Não tem muito jeito. Vocês gostaram, meninas? Estão lindas. Aprenderam. Então, eu acho que é a Ellen, né?
É melhor, você trouxe outro sapato, Ellen, pra terminar o dia. Tem, né? Tá aí, a Ellen já tá aí com outro sapato, porque aguentar um dia todo com esse, ai, ai, ai. Esse aí... É muita sobrecarga, vai ficar cansado ao final do dia. Então, e hoje é sexta-feira, ninguém quer ficar cansado, porque ainda tem muita noite pela frente, né? Tem muito happy hour aí. Quem quiser saber mais, eu vou fazer um agradecimento ao Hospital Moriá, www.hospitalmoriá, com H no final, .com.br, e agradecer as meninas da Max Fama, maxfama.com.br, que sempre manda aí essas modelos lindas para participarem com a gente. Obrigada, viu? Doutor, adorei, obrigada. Eu que agradeço, eu já entendi que ele levou uma bronca. Não, que isso. Bem simpática, mas é legal porque a gente aprende muito e olha, quando a gente menos espera, vem a dor. Eu que agradeço. Muito Até a obrigado. próxima. Tchau, tchau.